Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. Estamos a começar uma nova temporada onde nós iremos ver qual é a missão de Deus e também a nossa missão. Hoje, o estudo, a temática de hoje tem a ver com a missão de Deus junto de nós. E teremos este episódio, assim como o próximo episódio, a refletir sobre essa missão de Deus para conosco. Assim, hoje nos estúdios temos aqui conosco Pedro Esteves. Olá Bem-vindo. Luís, obrigado, é um prazer estar de regresso aqui contigo. Obrigado, Pedro, pela tua presença. Ao nós estudarmos esta temática, a missão de Deus junto de nós, quer dizer que se Deus tem uma missão, existe uma razão para a missão. Podemos ver até na última temporada que Deus não foi apanhado desprevenido, não houve um plano B para Deus aplicar. Quer isso dizer que através da queda Deus teve que tomar algumas decisões. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, a ideia de missão é uma ideia que nós facilmente associamos a uma ideia de prática, de fazer alguma coisa. E é muito bonito pensar e termos revelação suficiente para perceber que Deus está fortemente envolvido na missão, porque Deus não está parado. Uhum. Deus não foi aquele ser criador que lá no princípio, como diz a Bíblia, lançou através do seu poder as coisas aqui na terra e depois ficou ali, digamos, parado, não é? À espera de ver o que é que acontece. Deus não está na expectativa de nada, Deus é um agente permanente. E uma das ideias fortes na maneira como eu leio a Bíblia e como entendo a missão de Deus, que agora aqui vamos tentar explorar em várias dimensões, é esta ideia de um Deus de ação, que está a fazer alguma coisa. Obviamente que a missão de Deus está diretamente conectada conosco. Por isso é que o tema que hoje estamos aqui a procurar estudar no início desta nova temporada é precisamente esta ideia de que é a missão de Deus junto de nós. Se calhar podíamos até ver a missão como quase como um atributo de Deus. Sim, É uma expressão do seu caráter, uma expressão do seu amor, mas sobretudo um desejo constante e intrínseco de querer reconectar-se connosco, certo? é isso mesmo. Ou seja, tal como dizemos, falavas dos seus atributos, das suas virtudes ou o seu caráter, tal como dizemos que Deus é criador, tal como dizemos que Deus é Deus missionário. é isso, Deus também é missionário. Sim. Entende-se a si próprio como um Deus que tem uma obra a realizar e está a cumprir a missão, a realizá-la. Que é isso que dizer que, apesar da fé cristã, ela ser uma fé evangélica, ela, tudo isso provém por causa do nosso Deus, ele também ser um Deus missionário. E ao nós olharmos para isso dessa forma, vemos também a questão da intencionalidade como Deus deseja estar com os seus filhos e estabelecer esse relacionamento constante connosco. E aqui se calhar podíamos começar na razão ou no ponto em que começou a missão de Deus, não é? Hum, Nós sabemos que a missão de Deus ela não começou no pecado, ela começou já antes do pecado, ou seja, antes da criação do próprio mundo. Antes de haverem os pilares, antes de haverem todas as bases do início deste mundo, Deus já tinha feito essa missão. Não um plano B, mas o plano principal. No momento da criação, Deus sabia já que nós iríamos pecar. Assim sendo, vemos aqui, sim, a ação de Satanás, a persuasão de Eva a pecar, através de a convencer que se calhar não haveria consequências face à sua escolha, mas vemos depois também esta tentativa de Eva e de Adão, se calhar de autoafirmação, independência, se calhar a tentativa de querer ser mais como Deus, não é? Que foi essa a promessa que o inimigo lhe faz, uma dúvida também sobre o seu caráter, o caráter do próprio Deus, e o receio de estarem a ser privados de algo que o seu Criador não nos poderia estar a querer dar. A Bíblia diz-nos que então que Deus não foi apanhado de surpresa. A reconciliação não é o plano de B, se assim nós podemos dizer. Era o plano de Deus desde o início. E Deus ele vem ao encontro deste ser humano, de Adão e Eva, com uma questão. E podíamos dizer, nós sabemos que esta é a primeira questão atribuída a Deus nas Escrituras, e podemos dizer que esta minha questão até é, de alguma forma, ahm, aquilo que nós podemos dizer como o teor da missão. Onde tu estás? Se cá podíamos abrir o texto bíblico O texto mesmo e lermos. nesse local. Estamos a falar de Gênesis, capítulo 3, e iríamos ler aqui do versículo 9 ao versículo 15.
E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Eu ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que tu estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ele me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a expressão da missão é declarada, se calhar, naquilo que é a ação de Deus, este movimento de Deus em direção à humanidade. E sabemos que não é uma questão de, se calhar, de localização. Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Como é que tu compreendes essa questão, Pedro? Eu acho que o que encontramos neste relato é a perspectiva de um Deus que tem os meios e as razões para fechar portas, mas escolhe intencionalmente abrir portas. Uhum. É por isso que a missão de Deus é estabelecer contacto. É garantir que é possível manter o contacto. Porque o ser humano está desde o início. É por isso que esta história, mesmo querendo nós absolutamente que ela narra um acontecimento real, ou seja, é literal, esta história está carregada de pedagogia, de ensino sobre a natureza da relação entre Deus e o ser humano. Ou seja, há uma tendência que só se tem, obviamente, aprofundado ao longo da história, de o homem, o ser humano, estar num movimento de afastamento em relação a Deus. O que significa que Deus, mediante essa rejeição intencional do ser humano, Deus podia tomar a atitude que nós poderíamos dizer, à escala humana, nós diríamos que era natural, aceitável, de fechar a porta desta relação. Um pouco como nós, às vezes, em certos relacionamentos da nossa vida, podemos dizer, vou fechar esta porta, não há mais saída aqui, e muitas vezes usamos expressões como refazer a nossa vida, por exemplo, ou seguir em frente. Isto vale, às vezes, para muitas relações humanas. Podem ir do casamento, às amizades, enfim, relações que ficam quebradas, ou que alguém, neste caso, usando a metáfora do relacionamento quebrado, neste caso seria um relacionamento que é quebrado porque alguém o quebrou. Porque alguém não quis manter-se nesse relacionamento. Ora, a pessoa que ficou ali na expectativa de que alguém quebrou o seu relacionamento, ela fica na situação de dizer, bom, não há nada a fazer. Vou prosseguir a minha vida ou vou seguir em frente. Então, nós vemos aqui a natureza de Deus, mas também, no fundo, a essência do seu coração. Do seu caráter. Do seu caráter, da sua pessoa. Deus é assim. Ou seja, Deus é um ser para abrir portas e construir pontes. É por isso que esta pergunta é absolutamente chave para compreender a natureza divina e o processo, se quisermos, de missão. Porquê? Vou tentar explicar isto, Luís. Porque esta é a primeira de dezenas e dezenas, não estou a exagerar, de perguntas que na Bíblia nós encontramos Deus a fazer. E essas perguntas é muito interessante porque, inevitavelmente, elas vão enquadrar a seguinte realidade. Seres humanos que estão a quebrar o relacionamento com Deus ou a meter-se em lugares de grande perigo para a estabilidade da sua vida, ou que não compreendem a realidade do que Deus quer, que é bom para as suas vidas, e Deus vem e em vez de fechar a porta e dizer, ok, vai à tua vida, segue o teu caminho, ele abre uma porta e faz uma pergunta. Precisamente porque a pergunta, na verdade, do ponto de vista estilístico, a pergunta garante, no fundo, a possibilidade, não é uma garantia absoluta, mas é a garantia de que é possível haver um eco, uma resposta. Abrir um diálogo. Abre um diálogo. Quer dizer que Deus, tendo noção que o ser humano tinha pecado, ele não se aproxima dele a dizer, olha, já viste o que tu fizeste? Estás-te a dar conta das consequências das tuas atitudes. Seria o ponto de exclamação. Exatamente. Que é dizer coisas enfáticas, neste caso, ainda por cima, seriam coisas verdadeiras, reais, justas mesmo. Dizer,
o que é que tu fizeste, ou tu és uma desgraça, não é? Não, Deus traz a pergunta. Não é que não fosse verdade, mas a pergunta vai criar a oportunidade de, neste caso, Adão e Eva saírem de trás do esconderijo. E abrirem só diálogo. Abrem só diálogo, E, questionam-se. sim. Claramente não é uma pergunta teológica, é uma pergunta missiológica. E ao olharmos para esta pergunta, vemos a intenção de Deus de abrir diálogo, mas de não procurar a localização deles, mas de calhar de os confrontar com a sua condição. Hum, Muitas vezes nós só nos damos conta da realidade quando refletimos sobre ela. E as perguntas têm esse caráter, não é? O caráter de nos fazer pensar sobre a situação. E aqui podíamos dizer que esta pergunta tinha pelo menos dois focos. O primeiro deles seria levar Adão e Eva a darem-se conta da sua condição, que estavam-se a esconder de Deus. Eles criaram bestes de folhas de figueira. E a segunda era que esta pergunta tem o papel também de nos mostrar aquele que é o caráter de Deus. E neste sentido, nós vemos que eles aparecem perante Deus conscientes da sua nudez, com receio das consequências das suas atitudes. Era, no fundo, a expressão de vergonha. De vergonha. Estavam com vergonha. Sim, com vergonha. Mas é curioso que, conscientes da sua nudez, eles acabam por trazer os seus corpos cobertos de folhas. E se nós vemos este Deus a vir ao encontro, isto se calhar pode nos fazer pensar na forma até como nós, seres humanos, lidamos com o pecado, quando agimos errado. E a forma como Deus vem ao nosso encontro, com questões, às vezes, com situações na vida, que nos levam através, às vezes, de um abanão, às vezes, de situações até no trabalho, nos relacionamentos, a parar para pensar e refletir. E ao olhar para estas folhas de figueira, este revestimento, se calhar nós podíamos conotar até isto com a tentativa do ser humano criar uma solução por si mesmo para o problema do pecado. Que foi isso que Adão e Eva tentaram num primeiro tempo fazer. Podíamos aqui falar as folhas até a uma leitura se calhar mais perfeccionista, ou seja, a nossa tentativa de, ao guardar, ao tentar por nós mesmos adquirir a salvação. É uma tentativa de dizer que eu sou capaz de resolver o problema. E acho que muitas vezes até é muito inconsciente. Dificilmente uma pessoa que está neste nível de perfeccionismo, ela vai assumir que aí está. E que se não é Deus verdadeiramente a confrontar com questões, se calhar não vai ser fácil lidar. E se temos o perfeccionismo, se calhar temos do outro lado, no outro extremo, aquilo que é o liberalismo. Ou seja, a tentativa de dizer, ok, já que Deus é bom e esse é o seu caráter, então o problema do pecado está resolvido, eu não tenho que mudar a minha Portanto, vida. posso-me apresentar de qualquer maneira. Exatamente. Com folhas de qualquer coisa. Exatamente. Já está resolvido o problema do pecado. Isto pode levar a nós a termos até um religiosismo. Ou seja, isto não é uma palavra normal, se calhar é inventada por mim neste instante, mas a nós vivermos a fé cristã, este nosso relacionamento com Deus, baseado não em Deus, mas num conjunto de tradições, de regras e de comportamentos religiosos. O que acaba por não permitir haver esse diálogo que este Deus missionário está a tentar estabelecer connosco. É interessante porque tudo o que seja padronizar a natureza da relação com Deus. Ora, nós humanamente fazemos muito isso através do processo a que chamamos religião. E, portanto, todas as religiões, no fundo, elas cumprem um papel muito útil ao ser humano de tentar padronizar aquilo que é a nossa dimensão espiritual. Luís, repara, o nosso relacionamento com Deus, obviamente, é um relacionamento de natureza transcendental. Porquê? Porque Deus não é físico, aliás, como dizia Jesus à mulher samaritana. Deus é espírito. Por isso é que os que o adoram verdadeiramente têm que ser em espírito e em verdade. Isto significa, portanto, que por vezes o facto de Deus ser o transcendente, o invisível, fica difícil por vezes de discernir e concretizar Deus no real. E as religiões, ou o fenómeno religioso, que tu chamaste essa ideia de nós mesmo na nossa prática podemos ter essa forma de religiosismo, inventando aqui um pouco a expressão. Porquê? Porque nos dá aquele conforto de dizer, ok, há qualquer coisa aqui que é tão difícil de expressar que eu vou criar formas e instrumentos para ajudar a resolver
esse enorme vazio, essa enorme fronteira que existe. Logo, há um limite até o qual estas formas cumprem de uma forma positiva, mas só é positiva se essas formas religiosas cumprirem uma verdadeira missão, que é estabelecer ou criar as condições Para o para diálogo. o diálogo, que, noutras palavras, serão, poderíamos dizer, é o relacionamento íntimo, ou a intimidade, ou a proximidade com Deus. O que significa que essas diferenças, esses extremos que acabaste aqui de nos situar, elas na verdade impedem, não são pontes, Não. são muros erguidos sobre um verdadeiro ou uma dinâmica de relacionamento com Deus. Porque ou eu digo assim, tem que ser eu tenho que conseguir voltar a restabelecer esta ligação, e então sim, vão ser comportamentos, vão ser tentativas de, no fundo, fazer listas de coisas nas várias áreas da vida, ou então realmente eu vou para o oposto e coloco numa posição onde desvalorizo a necessidade de ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele quer. Para quê? Para poder dizer, Senhor, eu não sou capaz, mas diz-me o que é que eu preciso de fazer. Diz-me qual é a tua vontade. E é muito interessante porque este texto realmente nos ajuda a compreender estas dinâmicas. É o próprio Deus que vem, Que entrem em missão. que entra em missão, essa é a sua missão de criar estas pontes. Lamentavelmente, nós, com a nossa resposta a essa dificuldade, às vezes continuamos a erguer os muros, As barreiras. as barreiras. As barreiras. É curioso que desde A a Z na Bíblia, em todas as páginas, nós vemos a demonstração dessa missão de Deus. Deus a vir constantemente ao encontro do ser humano, a tentar restabelecer o relacionamento, tentar restabelecer o contacto. Nós vemos os patriarcas, vemos mesmo a questão na altura da Torre de Babel, quando foi erguida, vemos Abrão de uma forma particular, mas vemos também Deus a certo momento da história, depois já do exílio ali no Egito, quando vem com Moisés, Deus já a aparecer e a querer habitar no meio do seu povo. E se calhar podíamos abrir esse texto que se encontra em Êxodo, o livro do Êxodo Êxodo. 29, Vamos ao Êxodo capítulo 29, 29, sim. sim, o versículo 43 e o versículo 45. O texto diz: E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. O versículo 45, então, o Deus diz de uma maneira muito direta: E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus. Como é que nós podíamos compreender este texto, Pedro? Esse desejo deste Deus de missão vir habitar no meio do seu povo. Sem dúvida que o verbo habitar aqui cumpre um propósito muito, muito relevante. O que Deus quer em relação ao ser humano não é estar de passagem, É permanecer. é permanecer. E Jesus explorou muito essa ideia de permanecer, não de passar. A diferença entre estas duas perspectivas é muito importante. Nós, às vezes, nos relacionamentos humanos, temos se calhar, esta dificuldade. As limitações podem estar no tempo, nas circunstâncias da vida, mas às vezes nós estamos mais de passagem do que de permanência. Sim. Às vezes até nas relações mais importantes da nossa vida, curiosamente e ironicamente. Mas estamos numa sociedade em que nós que somos pais e que devíamos passar mais tempo para a educação dos nossos filhos, na verdade os nossos filhos passam 7, 8 horas na escola e connosco passam 1 ou 2. Quer dizer, que a E, nossa educação é de passagem. e se nós não estivermos atentos, Sim. os desafios da vida, o ritmo a que estamos, faz com que já o tempo real que temos, se contarmos tudo isso, estão na escola, ou estão a dormir, não é? Ou estão a comer, etc., já ficamos reduzidos a um curto espaço de tempo. Às vezes nem nós conseguimos usar esse tempo da maneira correta. Também podíamos trazer isto mesmo para o relacionamento com os maridos Marido e esposa. e mulheres. Ou seja, eu estou apenas a usar aqui, trazer um pouco isto para a realidade da nossa vida, para percebermos como nós, seres humanos, quando não estamos atentos ou nos distraímos, na verdade, temos uma grande facilidade em que a maior parte das nossas relações acabem por ser precisamente relações de passagem, transitórias. Ou seja, permanecemos pouco. Não é? Jesus dizia: permanecei em mim. Quer dizer, fiquem.
não é? Gosto de pensar nessa ideia de Jesus a dizer: aquietai-vos, tenham calma, fiquem um pouco. Às vezes Jesus dizia: venham um pouco aqui à à parte parte. comigo, não é? E faz lembrar de episódios como Jesus no Getsémani, no jardim, não é? Chamar aqueles 3 discípulos e dizer: ok, fica aí, que permanecei um pouco aqui comigo em oração, em vigília. E eles não conseguiram, não é? Porque adormeciam. É esta ideia. Ou Jesus, quando está na casa com Maria, casa de Lázaro, com Maria e Marta, não é? E Maria está ali aos pés de Jesus, está a permanecer, não é? E Marta está ocupada, lá está com coisas necessárias, Sim, úteis na vida, mas ela está de passagem, parece que está. E Jesus, no fundo, é isto que lhe diz: onde estás? Se sim, quisermos, ele está-lhe a perguntar: tu estás de passagem? Eu estou aqui, eu vim à tua casa, eu sentei-me aqui para ouvir, para falar, para um diálogo. e onde é que tu E estás? tu onde é que estás? Estás de passagem ou estás muito ocupada? Estás muito atarefada? É por isso que ele vai dizer: Maria escolheu a melhor parte. Porquê? Porque Maria, pelo menos naquele pedaço de tempo, escolheu ficar, permanecer. Ora, voltamos a Êxodo para dizer que quando Deus vê que ao ser humano, individual, mas também coletivamente, parece ser tão difícil esta estrutura de vida, então ele mais uma vez vem, é ele que vem ter connosco, é ele que procura, no fundo, e ele diz: ok, eu vou habitar aqui, eu vou permanecer. Ora, isto sabemos acontece aqui no contexto de Israel, eles estão no deserto, ele quer criar que se crie uma tenda e um lugar, é quase para dizer: eu quero viver aqui. E nós sabemos que eles se organizaram mesmo numa estrutura física em que No centro. Deus está ali no centro, há um lugar onde ele se vai manifestar, vai permanecer ali e o povo está à volta, não é? É quase esta ideia poética de dizer: vamos acampar juntos, não é? Vamos permanecer juntos. É curioso que nós olhamos para este Deus que quis vir habitar no meio do seu povo, e acampar juntos, estar ali com eles. E há um bocado falavas sobre Jesus e é em João, que convido Hum, para abrir no Evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, que nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou habitou entre entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. É curioso que aqui a palavra habitou no original, ela tem o sentido de consertar o seu tabernáculo, a sua tenda, e vir a estender a sua tenda sobre. E se olharmos nesta perspectiva do Antigo Testamento, deste Deus que veio tentar habitar no meio do seu povo, nós vemos aqui eh, Deus a vir em missão real, ou seja, a encarnar essa missão, que aqui acho que é a visão mais poderosa deste Deus de missão, a sua encarnação da missão, que não foi suficiente para Deus, olha, estar como nós estamos aqui, não é? Sentados a discutir o que é que se pode fazer, ou vamos enviar este, enviar aquele, mas um Deus a arregaçar as mangas e a dizer, ok, vamos lá. E quando nós vemos aqui esta questão de consertar a tenda, um primeiro significado, Jesus ele vem para tentar consertar o lugar onde nós nos podemos encontrar com ele. E vem ao mesmo tempo no sentido de permanecer, ou seja, é a partir desta encarnação de Deus que a sua presença de Deus ela vem se tornar efetiva e real, constante na vida daquele que nele crê. Eh, É através de Cristo que nós vemos Deus na missão a tentar restabelecer completamente o seu relacionamento com o ser humano. verdade. A ideia de a missão de Deus ser encarnacional é uma ideia fortíssima. Eu creio que existem pelo menos 4 grandes, na leitura que eu faço, existem 4 grandes temas, podemos dizer, para expressar ou formular a missão divina. Foco-me então aqui, aproveitando realmente a tua explicação e a leitura deste texto, nesta ideia de que a missão de Deus é encarnacional, ou seja, implica o seu envolvimento direto, pessoal. É por isso que a ideia de carne na Bíblia é uma ideia muito forte. Sim. Até a filosofia e, portanto, muitos pensamentos derivaram daí para fazer uma grande separação entre a carne e a alma, o corpo e a alma, E o e, Espírito? e o espírito, e esses pensamentos dualistas que criam esta divisão são completamente, são criações humanas, por isso é que são filosofia, porque, na verdade, a antropologia, a verdadeira explicação sobre quem nós somos é que isto não há separação possível. Então eu não posso, de forma nenhuma, separar a carne
o físico, o corpo, daquilo que eu sou. As coisas são uma só, no fundo é isso. E Deus, em Jesus, mostra como a sua missão é encarnacional, quer dizer que é o seu ser todo, é o seu envolvimento total. E por isso é que teve que incluir o seu corpo. No caso de Deus, como ele não precisa de corpo, ele não é um ser físico, ele teve que tomar a forma de, como dizia o apóstolo Paulo, não é? Sim. Filipenses 2. Em Filipenses, não é? Portanto, teve que assumir essa forma, porque nem era a sua, mas teve que fazer-se carne. O que significa que a própria ideia de a missão de Deus ser encarnacional é, no fundo, a expressão de é Ele todo. É Deus completamente. É Deus mostrando que a missão para Deus não é um exercício retórico. Não é uma abstração. Envolve tudo. E isso para nós é um exemplo incrível de como nós também podemos e devemos seguir o seu exemplo de quando se trata da nossa missão na vida, dos nossos grandes objetivos, nós só os vamos cumprir na medida em que também nos envolvermos de todo, com tudo o que temos, com a nossa carne, com o nosso ser por completo. Acho que é muito esta ideia de ele fez-se carne. Ele assumiu a 100%. Foi até ao fim. Sim. Nós vemos um Deus totalmente envolvido nesta missão. E vemos que ele veio de revelar aquela que era a intenção. Nós estamos a falar de Jesus, mas se nós formos ler a continuidade deste texto, o versículo 16, por exemplo, diz: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Podemos, se calhar, aqui já abrir a porta para a constatação clara de que esta missão de Deus não é apenas a missão de Deus o Pai, mas estamos a ver uma missão do Deus triuno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Jesus ele acaba por vir demonstrar a imagem do Pai, tentar demonstrar ao ser humano, nesta época grande de 400 anos, onde não havia qualquer manifestação ou revelação da parte de Deus para com o ser humano, Deus tentar de uma forma clara dizer: olha, eu estou aqui e eu continuo a ser o mesmo de que tu ouviste falar nas histórias do passado, nos relatos dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós, da tradição que chegou até ti, mas agora podes mesmo, olhos nos olhos, face na face, e compreender que eu sou este Deus em missão. Pedro, ao nós olharmos para este Jesus que se encarna, que arregaça as mangas e desce, qual é que tu vês agora de uma forma prática as primeiras consequências reais de Jesus ter assumido, ou ter-se encarnado, Deus ter-se encarnado? Quais são as consequências reais para nós? Ou seja, quais são para nós aquilo que nós podemos considerar como os benefícios disso? Nós beneficiamos totalmente disso, Totalmente, sim. É o uma, centro da missão. uma vez que Deus fez isso não para o seu próprio interesse, nem por nenhuma razão que lhe fosse benéfica, que lhe fosse até necessária, e muito menos indispensável. Portanto, isto, aliás, centra-me numa outra dimensão sobre a missão de Deus, para fazer precisamente essa ponte, é que a missão de Deus é totalmente altruísta. Ou seja, Deus não tem em conta em nenhum momento o bem dele, o seu próprio bem. Por isso é que Jesus é o expoente máximo dessa ideia de não ter o seu próprio bem em conta. A própria Bíblia diz isso em diversas Sim. ocasiões, ou seja, que Deus estava no trono onde governava o universo e abdica dessa realidade para uma de enorme contingência, de enormes limitações, de enorme dependência, de enorme sofrimento. E faz isto porque esse era o caminho, o plano que Deus tinha traçado para que fosse possível um processo pleno de reconciliação. Mas a verdade é que, do ponto de vista de Deus, ele vir em Jesus era totalmente desnecessário. Do ponto de vista de Deus. É nesse sentido que a missão de Deus é totalmente altruísta quando olhamos para Jesus. Porquê? Porque Deus não precisa de nós. Isto é muito interessante ao mesmo tempo e abana connosco. Deus é o único ser no universo que não precisa de ninguém.
Sim. Porquê? Porque ele é o autoexistente. Ele bem dizia a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que tu dizes quando perguntarem quem é o Deus que te envia, diz que é o eu sou. E nós sabemos que essa ideia do eu sou o existente, na verdade, a raiz mesmo dessa expressão é a palavra, é a raiz respirar. É a respiração que está em causa. Quando vamos à raiz hebraica. A existência. Ele é, é como se fosse dizer assim: ele é o Deus que respira. Mas não é como nós respiramos, é ele tem o ar. É esse o sentido. Por isso é que a tradução é ele existe, ele é. A ideia de respirar é que ele próprio tem o seu ar para respirar. É por isso que ele é o fôlego da vida. Ou seja, ele é uma fonte de respiração, uma fonte de ar. Nós, em contrapartida, não temos ar. Ou seja, isto é tão belo que a ideia é nós, para respirarmos e, portanto, vivermos, temos que ir buscar o ar fora de nós, porque o ar não está dentro de nós. Se nos for vedado o acesso ao ar, ao fôlego, nós Sucumbimos. sucumbimos em segundos. Mas Deus é o ar, é o ser que respira. O que significa que Deus não precisa de que existam nem outras criaturas, nem quaisquer outras condições. Daí a ideia de ele existir por ele próprio. Onde é que isto se conecta totalmente com a ideia de Deus ser totalmente altruísta? Porque ele teve que abdicar da sua independência e da sua possibilidade de estar sozinho e de não depender nem precisar de ninguém, teve que abdicar disso para, em Jesus, na verdade, se tornar um ser que é o contrário disto. Porque como Jesus foi plenamente homem, é o que a Bíblia diz, ele mesmo se designava como o Filho do Homem, como que para dar força a essa identidade humana. Então ele ficou dependente. Ele agora precisa de ar. Para respirar tinha que ir buscá-lo fora. Ao ponto de a sua morte ter revelado que era possível àquele homem, ou o Deus feito homem, na verdade foi possível tirar-lhe a vida ao ponto de o ar lhe faltar. Então, Deus assume a missão de se tornar como nós, para que fosse possível para nós voltar a reconquistar aquilo que nós não perdemos o acesso. E nesse sentido, sim, a missão de Jesus, aquilo que nós beneficiamos é de que alguém teve o altruísmo suficiente para fazer por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer sozinhos. Mas além disso, ainda temos depois na prática um exemplo maravilhoso de que a nossa missão de vida também só se completa através de altruísmo. É na medida em que nós imitamos Jesus e não vivemos para nós próprios, ou nos esquecemos às vezes de nós próprios, que é possível ser uma bênção para outros também. Claro. Isso é curioso. Quer dizer que Deus não ficou apenas num gabinete a refletir de como é que as coisas se podiam tratar e a especular como é que o ser humano se sentia depois do pecado. Porque Jesus veio tomar o nosso corpo. Então ele sabe como é Ele que sabe, nos sentimos. ele sabe, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Quer dizer que ele sabe o poder da tentação. Ele sabe o poder que o mal tem sobre este mundo. E ao ele ter consciência disso, quer dizer que na sua missão ele consegue ser muito mais intencional, não só para nos salvar, mas também para vir ao nosso encontro, ao nosso socorro, quando nós estamos a ser tentados ou a passar dificuldade. Na verdade, nós vemos este Pai que, desde a eternidade, juntamente com Cristo, eles estabelecem, e o Espírito, esta missão para com o ser humano, esta missão de Deus, esta missão Dei, e que nós vemos eles virem a este mundo e a fazerem tudo para que o ser humano possa retornar a se reconectar com Ele. Ao nós olharmos para isto e ao pensarmos de uma forma profunda nesta missão de Deus para connosco, se calhar a pergunta mais importante que nós nos podíamos colocar neste episódio é: onde é que nós estamos também com Deus? Se Deus tem feito tudo e está a fazer tudo, se é um Deus em missão, para que nós possamos estar mais perto dele e tentar abrir o diálogo para connosco, será que nós estamos de alguma forma a estabelecer barreiras através dos nossos preconceitos, através, quem sabe, dos nossos hábitos da nossa vida ou das nossas tentativas de usar folhas de figueira, por assim dizer,
que possam de alguma forma impedir esse contacto de Deus conosco. Onde estás tu? É se calhar uma pergunta que nós devemos refletir. Onde é que nós nos encontramos com Deus? Com esse Deus que nos ama, esse Deus que toma como decisão não desistir de nós, esse Deus que quer restabelecer um contacto contigo. Não perca o próximo episódio da Bíblia Aberta. Até a próxima.